boa noite. Dia 18 de setembro de 2025, programa Conexão Armênia número 133. Para a gente começar o programa de hoje, eu vou trazer um videoclipe que mostra uma música muito antiga armênia, mas tradicional. Uma música que fala da beleza dos olhos armênios, que se chama Hayi Atker. Essa música é uma música armênia tradicional que foi repaginada pelo ARPA. Olha só que lindo os arranjos feitos pela inteligência artificial. Mas para quem pensa que trânsito ruim é só em São Paulo ou nas grandes capitais, vou mostrar para vocês hoje um pouquinho do trânsito em Yerevan, assim como ele é. E algumas modificações que eles estão tentando fazer, porque, para falar a verdade, ninguém aguenta viver em engarrafamentos. Vamos ver como é o trânsito em Yerevan.
A Prefeitura de Yerevan declara que as inovações no trânsito levaram à redução dos congestionamentos na capital. Foram feitas várias mudanças na organização do tráfego em Yerevan, cujo principal objetivo foi melhorar a qualidade do transporte público, em particular por meio da introdução de faixas exclusivas para ônibus. Em algumas avenidas principais, o funcionamento dos semáforos foi alterado e faixas adicionais de tráfego foram criadas. Em algumas, foram implementadas várias regras para regular o funcionamento dos semáforos, sendo que o objetivo é garantir o trânsito livre dos ônibus. No último ano, o número de veículos na Armênia aumentou cerca de 44 mil e em Yerevan, 11.900. De acordo com o chefe de Departamento de Transporte da Prefeitura, Vasken Arutunyan, as últimas mudanças na organização do tráfego e a alteração do horário de início das aulas nas escolas e instituições públicas tiveram um impacto positivo na quantidade de congestionamentos. Ah, se eles vissem o trânsito de São Paulo! Nem se compara. Nós percebemos que muitos dos nossos espectadores não conhecem a história da Armênia. Então, hoje, nós vamos mostrar um pouquinho para vocês a história deste país milenar. Essa semana, eu esbarrei em um vídeo de um canal de um professor de história que eu achei incrível. E como tudo que é bom tem que ser compartilhado para que mais pessoas vejam, trouxe para vocês o vídeo do professor Romildo Santana. Sigam o canal dele, tem coisas incríveis. A história da Armênia é uma das mais antigas e ricas da região do Cáucaso, marcada por uma geografia estratégica e por uma longa luta pela preservação de sua identidade cultural e religiosa. Situada entre a Europa e a Ásia, a Armênia se tornou um importante ponto de intersecção entre grandes impérios ao longo dos séculos, incluindo os persas, romanos, bizantinos, árabes, otomanos e russos. Os armênios se consideram descendentes dos habitantes do antigo reino de Urartu, que floresceu entre os séculos 9 e 6 a.C. A formação do reino da Armênia ocorreu no século 6 a.C., sob a dinastia Orontida. Mas foi com o rei Tigranes o Grande, entre os anos de 95 e 55 a.C., que o reino atingiu seu apogeu, expandindo-se para se tornar uma das maiores potências da região, abrangendo territórios que iam do Mar Cáspio ao Mar Mediterrâneo. No entanto, a grande conquista cultural e religiosa da Armênia ocorreu em 301 d.C., quando o cristianismo foi adotado como religião oficial do Estado armênio, tornando-se o primeiro país do mundo a oficializar o cristianismo sob o reinado de Tirindates III. Esta decisão moldou a identidade armênia profundamente, e a Igreja Apostólica Armênia desempenhou um papel central na preservação da cultura e da língua durante séculos de dominação estrangeira. Apesar de ter enfrentado contínuas invasões e ocupações por impérios vizinhos, a Armênia manteve sua identidade distinta. Durante a Idade Média, o reino se fragmentou e grande parte do território armênio foi absorvida pelos impérios persa e otomano. No final do século XIX e início do século XX, os armênios do Império Otomano sofreram intensa perseguição, culminando no genocídio armênio de 1915, quando cerca de 1,5 milhão de armênios foram mortos. Após a Primeira Guerra Mundial, a Armênia experimentou um breve período de independência entre os anos de 1918 e 1920, antes de ser incorporada
à União Soviética. Com a dissolução da União Soviética em 1991, a Armênia recuperou sua independência e, desde então, tem lutado para construir um Estado moderno, enfrentando desafios econômicos e conflitos, como a disputa territorial com o Azerbaijão sobre a região de Nagorno-Karabakh. A rica história da Armênia é marcada por sua resiliência diante das adversidades e pelo profundo apego de seu povo à fé cristã e às tradições culturais que ajudaram a preservar sua identidade ao longo dos milênios. No dia 21 de setembro de 1991, a Armênia declarou a sua independência da União Soviética. Em 1991, a Armênia ainda fazia parte da União Soviética, que, vamos combinar, já não estava indo muito bem. Para tentar salvar e reformar o país, um novo tratado de união começou a ser preparado. O presidente Gorbachev até tentou conquistar o apoio da população, mas 6 repúblicas soviéticas resolveram não embarcar nessa ideia. Essas repúblicas eram Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Geórgia e, claro, a Armênia. E olha só, a Armênia já estava trilhando seu caminho rumo à independência. Um ano antes, ela havia aprovado a Declaração de Soberania Estatal, um conjunto de 12 decisões importantes que marcaram o início de uma nova era. Entre essas decisões estavam a mudança de nome da República Soviética Socialista da Armênia para a República da Armênia, a criação da bandeira, do brasão, do hino nacional, do exército, da moeda e do sistema bancário próprio. A declaração também estabeleceu o armênio como língua oficial, defendeu uma democracia com vários partidos e garantiu liberdades fundamentais, como a de expressão, imprensa e o direito de retorno para os armênios da diáspora, ou seja, aqueles que estavam espalhados pelo mundo. Tudo isso virou a base para a Constituição da Armênia que existe até hoje. Não foi surpresa quando os armênios rejeitaram um novo tratado de união. E no dia 21 de setembro de 1991 foi realizado um referendo para decidir se o país deveria se separar da União Soviética. O resultado foi impressionante. 99,5% votaram a favor da independência, com uma participação de 95% da população. Por isso, os armênios comemoram a independência nesse dia tão especial. Um mês depois, aconteceram as primeiras eleições presidenciais da nova República da Armênia. Levon Ter-Petrosyan foi eleito o primeiro presidente do país. E em dezembro, com o fim oficial da União Soviética, a independência da Armênia foi finalmente reconhecida. A Armênia voltava a ser um país livre, pronto para escrever a sua própria história. Um marco histórico dentro e fora do país. Hoje, mais de 3 décadas depois, celebramos o espírito de um povo que não apenas pensa em vencer, mas está sempre pronto para reerguer e lutar. Independência é muito mais do que política, é identidade, cultura e uma memória viva.
de levar vocês para passear em alguma parte diferente da Armênia. E a Secretaria de Turismo criou um programa onde eles estão mostrando 10 diferentes províncias da Armênia. Estão fazendo um giro. Lá não é estado, lá se chama província. No programa de hoje nós vamos mostrar para vocês o vilarejo de Mehradzour. Significa o Vale do Mel. Sou Vitória Virabian, de 15 anos, do vilarejo de Mehradzour, na província de Kotayk. Esse é o vilarejo do mel, do ouro e da street art. Somos famosos pela apicultura, que é de onde vem o nosso nome. Também nos consideram como o Vale do Ouro, pois estamos localizados em cima de uma mina de ouro. Somos o vilarejo da arte de rua, uma vez que temos 13 murais pintados, cada um contando histórias dos habitantes daqui. O que poucos sabem é que aqui tem um mural pintado pela brasileira Juliana Nercessian. Esse foi o mais recente e é dedicado à mãe heroína após a Guerra de Artsakh. Juliana pintou esse mural com a ajuda da sua mãe. Eu pintei esse mural em Mehradzour, na Armênia, em 2022. Eu já tinha uma viagem marcada para ir para lá. Ia ser a minha primeira vez indo para a Armênia, com a minha mãe, que também era a primeira vez que ia. E pouco tempo antes eu comecei a seguir a página do Patmi, que é um projeto que organiza essas pinturas de murais feitas por artistas lá no vilarejo de Mehradzour. E a ideia é que esses murais atraiam, né, turistas e que o vilarejo vire um polo artístico, né, da Armênia. Comecei a seguir eles começaram a me seguir depois de volta e me mandaram uma mensagem falando que tinham gostado do meu trabalho e perguntando se eu tinha planos de ir para a Armênia em algum momento, porque se eu tivesse planos, eles gostariam que eu fizesse um mural lá. E eu falei que sim, que eu já estava com a viagem marcada. Então, tudo deu muito certo nesse sentido. Eles me mandaram a história de mulheres do vilarejo que tinham tido mais de 20 filhos. Algumas chegaram a ter mais de 100 netos. E eles consideram essas mulheres heroínas, né, desse vilarejo. Então, a ideia era que o mural fosse baseado nessas mulheres. Então, eu pintei uma mulher, como se ela representasse todas essas mulheres. Coloquei a fruta romã, que é um símbolo de fertilidade, um símbolo muito forte na Armênia. Coloquei plantas saindo dessa mulher também, para dar essa ideia de vida, né, saindo. E foram 4 dias de pintura. A minha mãe foi a minha assistente nesse período. Foi muito desafiador e divertido ao mesmo tempo. Ninguém do vilarejo falava inglês e o armênio da minha mãe e meu é muito básico, então a gente tinha bastante dificuldade para se comunicar. Mas mesmo assim foi muito legal, fez muito frio. A gente teve 4 dias intensos trabalhando, sem muito tempo para descansar, e valeu muito a pena. Fico muito feliz de ter vivido isso. Um de seus locais mais pitorescos é a cachoeira que fica no rio de Mehradzour. Aqui, aldeões e turistas nadam em águas tão límpidas que são potáveis. Imagine um lugar onde a natureza parece ter caprichado nos detalhes, onde cada mural conta uma história e o ar tem cheiro de lavanda, pinho e mel fresco. Este lugar existe e se chama Mehradzour, que em armênio significa Vale do Mel. Localizado na província de Kotayk, a cerca de 1 hora de Yerevan, Mehradzour é um vilarejo pequeno, mas cheio de alma. Fundado em 1830 por imigrantes de Artsakh, o vilarejo está cercado pelas montanhas Zarguniat às margens do rio Marmarik e é conhecido por sua produção de mel, um verdadeiro tesouro local. Mas Mehradzour é muito mais do que isso.
É um lugar onde a arte ganhou vida nas paredes das casas. Graças ao trabalho da ONG cultural Batmi, artistas locais e internacionais transformaram o vilarejo em uma galeria a céu aberto. São murais coloridos, poéticos e até misteriosos, que falam de lendas, memórias e personagens da região. Entre os destaques está o mural O Preço do Ouro, que conta a história de um homem rico que perdeu tudo por amor. Há também a Menina da Fonte de Leite, uma figura encantadora que teria aparecido nas montanhas e deixado os moradores fascinados. E não podemos esquecer do Cíclopes, feito em parceria com os jovens da vila, que homenageia os gigantes místicos que, segundo a lenda, habitavam a região. Para quem gosta de natureza, Mehrador é um prato cheio. O vilarejo tem trilhas para caminhadas, florestas, campos floridos e uma cachoeira escondida que parece saída de um conto de fadas. No verão, é possível se refrescar nas águas cristalinas. No inverno, a proximidade com o resort ski de Zagazor atrai aventureiros em busca de neve e adrenalina. Com cerca de 2.800 habitantes, Mehrador é um exemplo de como a simplicidade pode ser profundamente encantadora. É um lugar onde o tempo parece passar mais devagar, onde cada canto guarda uma surpresa e onde a hospitalidade armênia se mostra em sua forma mais genuína. Se você busca um destino diferente, acolhedor e cheio de histórias para contar, Mehrador é esse pedacinho do céu que espera por você. O que será que a Gabi Shafakian vai ensinar pra gente hoje? Com você, Gabi. Você já ouviu falar do Hadik? É uma das tradições armênias mais fofas e queridas que eu conheço. Hadik acontece quando o primeiro dentinho do bebê aparece. Parece pequeno, mas é um momento cheio de significado. Para celebrar, a família prepara um prato especial chamado Hadik. Trigo cozido, doce e perfumado, decorado com frutas secas, canela e, claro, aquelas belas amêndoas coloridas que todo mundo ama beliscar. Mas o ponto alto da festa é a brincadeira que acontece em volta do Hadik. Colocam-se objetos em volta do prato que simbolizam diversas profissões e os caminhos da vida. Por exemplo, se o bebê pegar um lápis, significa que ele vai ser ou escritor ou até mesmo professor. Ele escolher uma tesoura, ele pode trabalhar com moda, ser um estilista, um design. O dinheiro anuncia prosperidade. Pegar a chave significa que ele vai abrir portas pela frente, talvez ser um engenheiro que vai construir casas ou até mesmo conseguir sua saúde financeira para conseguir comprar seu apartamento logo. Puxar o martelinho pode indicar que ele vai ser um construtor, um arquiteto. Se ele puxar um instrumento musical, um possível artista. Se ele pegar uma bola, pode ser até que ele seja um jogador de futebol, um grande atleta. Claro que tudo isso é apenas simbólico e muito divertido, mas o importante é a mensagem que o Hadik deixa. É uma forma de abençoar aquela criança, abençoar a saúde do bebê, abundância, alegria, transformando o nascimento daquele dentinho, daquele primeiro dentinho, em festa, risada, amor, alegria. E no fim, não importa se o bebê tirou a bola, se ele tirou a caneta, a chave. O que importa é que o Hadik une a família com uma memória doce, colorida e cheia de tradição. Os armênios amam celebrar a vida, pequenas conquistas. Por isso que eu amo ser descendente de armênio, porque tudo na vida merece ser celebrado, todo dia merece ser celebrado. E as pequenas conquistas, como o primeiro dentinho, também merecem. Um beijo. Ararat apresenta o sabor inesquecível. Criado exclusivamente a partir de uvas cultivadas na Armênia. Uma mistura elegante nascida da combinação de destilados cuidadosamente selecionados por nossos especialistas. Caráter elevado, a verdadeira grandeza, através do envelhecimento prolongado em barris de carvalho do Cáucaso. A verdadeira personificação da arte de gerações. Com um sabor rico e complexo que combina notas de frutas secas, especiarias e um toque suave de baunilha, Ararat oferece uma experiência sensorial única e memorável. Uma forma contemporânea para um sabor inesquecível, agora disponível no Brasil. Gente, 3 anos na Armênia e eu ainda me surpreendo com o café daqui. Olha essa borra,
Mas não é mal feito, é proposital. Você bebe devagar e para antes de chegar à boca, senão você vai comer areia. Sempre vem com água para limpar o paladar entre um gole e outro do café. Vocês conheciam o café armênio? Me conta aí nos comentários. Davi Surian traz as novidades no mundo dos esportes. Essa semana temos aí um armênio que criou um novo estilo nas competições da ginástica olímpica. Fala galera do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, trazendo para vocês todas as notícias que envolvem a Armênia no esporte. E olha só, porque tem informação muito legal hoje. Atleta da Armênia com o nome oficial para movimento de ginástica artística, o adversário do Sarukyan no evento de jiu-jitsu que vai ter agora dia 19 de setembro, é um ex-campeão peso leve do UFC e a Armênia próxima da Copa do Mundo. Tem coisa melhor que isso? Então vem para minha pauta. Começando para falar para você de Copa do Mundo de futebol. A Armênia teve agora a data FIFA, jogou 2 partidas. Infelizmente tomamos uma piaba para Portugal. Era esperado, né? Tomou 5-0, infelizmente foi bastante gols. Cristiano Ronaldo deixou 2 gols nessa partida, conseguiu se tornar o maior artilheiro da história das eliminatórias. Porém, entretanto, contudo, todavia, a Armênia venceu a Irlanda dentro de casa, jogando em casa. A Armênia venceu pelo placar de 2-1, um resultado perfeito, ótimo. Agora é a segunda colocada no seu grupo das eliminatórias, apenas atrás de Portugal. De momento, a Armênia estaria disputando a repescagem europeia para a Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá em 2026. Porém, tem muita areia para rolar, ainda tem muita coisa para acontecer. Tem a próxima data FIFA, que será no dia 11 de outubro, onde a Armênia enfrenta a Hungria na Hungria e depois enfrenta a Irlanda na Irlanda. Então, tabela complicada, mas a gente confia na Armênia para essas guerras que ela ainda tem pela frente para disputar a Copa do Mundo. O próximo assunto que eu trago para você é o que eu falei para você de ginasta armênio que conseguiu um nome no aparelho, no famoso cavalo com alças, aquele aparelho retangular com 2 alças que os caras ficam girando, fazem um malabarismo lá, que olha, se eu fizer, eu fico uns 15 dias sem andar, para te falar a verdade. E é o Manoukian, Hamlet Manoukian. Ele tem apenas 18 anos de idade, foi prata agora no Mundial em Paris, e devido ao seu movimento novo, um movimento que ele mesmo praticamente criou, o nome agora foi dado para Hamlet Manoukian. Então olha só, com apenas 18 anos de idade, ele conseguiu dar um nome para uma posição no cavalo com alças, que é um aparelho que a gente tem há tanto tempo. Então, ó, para ficar de olho para a próxima Olimpíadas aí, 2028 em Los Angeles, Hamlet Manoukian tem movimento com o nome dele, então o menino não é pouca coisa não. Outro assunto que eu trago para vocês é no Campeonato Mundial de Wrestling. O wrestling armênio, o Arsen Harutyunyan, foi medalha de bronze, foi a 4ª medalha dele de bronze na carreira em Mundial. Então está conquistando aí desde 2021 e 2025 não foi diferente. Acabou tropeçando na semifinal e na disputa do 3º lugar ele trouxe a medalha de bronze. Encerrando a nossa pauta, o adversário do Arman Tsarukyan está definido. Isso mesmo, tem adversário aí, o Arman Tsarukyan para o ACBJJ, que acontece em Moscou, na Rússia, no dia 19 de setembro. Será a 3ª luta do Tsarukyan no ano, a 3ª de grappling, né? Não lutou no UFC ainda, tá aguardando seu adversário para lutar na maior categoria de MMA do mundo, por enquanto algumas apresentações. E seu adversário será Benson Anderson, campeão mundial do UFC dos pesos leves lá em 2012. Contou com 3 defesas de cinturão, então é um lutador com história. Está velho, está aposentado, né, do UFC, do MMA, mas está lutando nos eventos de jiu-jitsu. Eu acredito que o Tsarukyan leva melhor contra o americano. Diz aí nos comentários, você que acompanhou aqui o esporte no Conexão Armênia, o que você acha do Arman Tsarukyan, futuro campeão
do UFC. A gente torce para isso e ganha agora também no dia 19 de setembro em Moscou. Valeu, pessoal, forte abraço, mais notícias da Armênia eu trago para vocês. Bom, passando para deixar alguns recados. Então, no domingo, dia 21, como parte do Dia da Árvore e a celebração da independência da Armênia, aqui em São Paulo, o grupo de jovens armênios do Badanegan vai participar em uma ação conjunta com a Secretaria do Meio Ambiente na virada da sustentabilidade e vão realizar o plantio de árvores e mudas na cidade de São Paulo. Quem tiver interesse e quiser participar e vir junto com a gente, só deixar uma mensagem no Instagram do Conexão Armênia que a gente te dá todas as dicas. É pertinho, no metrô Vila Mariana, e dá para todo mundo ir no domingo de manhã. Também teremos uma linda exposição de um fotógrafo famoso lá da Armênia, na Prefeitura de São Paulo, como celebração da independência da Armênia, a partir das 10h30 da manhã, na segunda-feira, dia 22, realizada pela UGAB de São Paulo. Aproveito para deixar aqui para vocês o convite para vocês já irem se preparando para as férias do ano que vem, que o tour para a Armênia e Geórgia de 2026 já está sendo montado. Em breve, daqui a uma semana mais ou menos, a gente já deve lançar e você vai ter mais informações. Então, se você estava pensando, se você é uma pessoa que está sempre paquerando a ideia de ir para a Armênia um dia, talvez essa seja a sua hora. A partir de agora, eu vou começar a fazer os tours apenas cada 2 anos. Então, se você não for ano que vem, só em 2028. Não perde tempo, afinal de contas a vida da gente é muito curta. Bom, para quem assistiu o programa anterior, o 132, deve ter visto que eu trouxe esses jovens meninos da África que estão fazendo sucesso na Armênia. Eles fizeram tanto sucesso que mandaram fazer roupas para eles, típicas de dançarinos armênios. E eles foram e estudaram, fizeram um intensivo de uma dança específica da Armênia. E agora, no final do programa, eu vou deixar vocês com esse gostinho de quero mais, com os Moriox Kids oficial. Olha só o arraso, quem foi que disse que na África não se pode dançar dança armênia? Então, deixo vocês com esse gostinho de quero mais. Se você gostou desse programa, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo sobre a Armênia no Brasil. Até logo, Kisher Pari! Hey.